Diferenças na criação, manejo, alimentação e condução de pássaros oriundos da natureza selvagens e de pássaros nascidos em ambiente doméstico. São duas criações com manejo, condução e alimentações diferentes, cuidados diferentes. Pássaros selvagens, oriundos da natureza. Esses pássaros ele têm uma imunidade formada no decorrer da sua vivência, da sua vida e até passada pelos seus pais para se adaptar e conviver e sobreviver de alimentações infestadas de patógenos, de vírus, bactérias, águas contaminadas, né? Diversidade de temperatura, hora está quente, hora está frio. Então ele tem toda uma adaptação preparada, lidada por Deus através da natureza. Então são pássaros adaptados para voar muito, para beber, simplesmente beber água. Ele tem que voar quilômetros para beber água, voar muitos quilômetros para se alimentar. Nesse decorrer de sua vida, ao nascimento até se tornar adulto, essa musculatura das suas asas, elas são formadas gradativamente para que esse pássaro seja totalmente capaz de voar quilômetros para beber e para se alimentar, para se manter vivo, para fugir de predadores, né? Tanto aves de rapina como répteis e cobras. Então há uma adaptação, né? Como também a sua imunidade muito forte para combater os patógenos, sujeiras, contaminações da sua alimentação contaminada da natureza, como das suas águas também muito contaminada. Um exemplo, se você cria cachorro e gato doméstico na sua casa, quando esse cachorrinho e esse gato sai, foge da sua casa e se alimenta de alguma coisa na frente de sua casa, ele já volta embuchado, já vomitando muito e com disenteria. Aí temos que levar para o veterinário. Por quê? Porque esse cachorro e gato, ele não teve essa adaptação, essa formação dessa imunidade, né, para ser resistente aos vírus que estavam naquela comidinha lá no chão. Não precisa ir nem no lixão. Como os cachorros vira-latas e gatos vira-lata de rua se alimentam e não tem nada. Por quê? Os cachorros e gatos e vira-lata da rua, como os pássaros da natureza, eles têm essa formação, né, da sua imunidade ao decorrer da vivência, por ter contato desde o seu nascimento até sua morte com patógenos, com alimentação e local onde vive cheio de bactérias, cheio de vírus. Então isso foi formado gradativamente. Então se você soltar o seu cachorrinho de dentro de casa, do seu gato, para se alimentar de uma coisinha que caiu no chão, ele volta mal. Então os pássaros são a mesma coisa. Os pássaros nascidos em ambiente doméstico é bem parecido ou totalmente parecido com os cuidados que devemos ter com nossos cães e gatos domésticos. Esses pássaros nascidos em ambiente doméstico, diferente dos pássaros da natureza, eles não têm a sua formação muscular igual, com a mesma capacidade dos pássaros selvagens. Porque para ele se alimentar, ele vira para o lado e come a comida ali do comedouro. Se ele virar para o outro, ele bebe água. Então ele não precisa alçar o voo. O máximo que ele faz é um voo, é um pulo de um puleiro para o outro. Então a musculatura da asa desse pássaro, nascido em ambiente doméstico, que nunca precisou alçar voo para beber água, não vai ser nunca igual à musculatura do pássaro que vive na natureza. Então a água que esse pássaro bebe, ela praticamente é a mesma água que você consome, né? Esse pássaro nascido em ambiente doméstico é a água da torneira, do filtro que você vai e coloca para ele. Se você fornecer uma água extraída da onde os pássaros da natureza bebem, de uma pocinha, o seu pássaro vai adoecer. Se você pegar uma semente da beira da estrada e dar para o seu pássaro sem lavar, é capaz de ele adoecer. E mesmo lavando, ele é capaz de adoecer, porque ele não tem essa imunidade formada para combater e ser resistente à infestação de patógenos, né, que vem do alimento, né? Então nós temos que ter essa consciência. De 10 anos para cá, está havendo uma migração muito grande por parte desses criadores mais antigos, que eram acostumados com o manejo e a criação desses pássaros oriundos da natureza. Graças a Deus, muitos desses criadores, né, de 50, 60, 70 anos, estão vindo buscar atrás de filhotes nascidos em ambiente doméstico, uma criação legalizada. Isso é maravilhoso porque beneficia diretamente a natureza. Antigamente esses eram os clientes que iam para a feirinha atrás desses pássaros, muitos deles estão deixando de ir. Então muitos pássaros que eram retirados da natureza
ficam lá e não morrem para ser traficado ali pelos comerciantes de pássaros ilegal na feirinha da natureza. Então isso é muito bom. Só que com isso vem surgindo muito conflitos, né, de manejo. Esse pessoal está acostumado com aquela criação de pássaros selvagens, que pássaros que ele comprava na feirinha ou pegava na natureza e colocava numa gaiola de 50 centímetros, ou de 60, ou numa jaula, ou num voador de 3 centímetros, e ele via esses pássaros voarem. Porque esses pássaros têm uma musculatura formada para migrar para outro estado para se alimentar. E quando ele adquire um filhotinho que nasceu na gaiola diminuta, por exemplo, tipo essa gaiola aqui da mãe, fêmea, percebe-se que ela é maior que a gaiola do macho. E normalmente esses criadores, eles querem pássaros machos, filhotes machos para cantar. Esses filhotes nascem na gaiola pequena, ele pula para beber, pula para comer. Essa musculatura dele não é formada para alçar voo distante. Então você vai tirar um filhote que nasceu a vida toda em uma gaiolinha de 50 centímetros, 60 centímetros no máximo, que é a gaiola maior da mãe. E quando você adquire ele na mão de um criadouro que reproduz em ambiente doméstico, esse pássaro nasceu em ambiente doméstico e você quer colocar ele em um voador de 60 metros, esse pássaro não vai alçar voo como um pássaro da natureza que você estava acostumado. Porque simplesmente ele não está preparado e adaptado para isso. E aí que vem a diferença do manejo da criação de pássaro oriundo da natureza para pássaros nascidos em ambiente doméstico. É manejo novo, é informação nova, é costume novo que você não sabe, você não está acostumado com isso. Não é porque você é menos criador que o outro, não. E não adianta você botar na cabeça que você cria já há 100 milhões de anos. Eu crio pássaro há 100 anos, há 200 anos, desde quando descobri o Brasil que eu crio pássaro. Mas é completamente diferente, é uma criação nova para você, você não sabe lidar com isso. E o que é que nós temos que fazer? Buscar informação para essa criação que é nova para a gente. Existe o canal direto que você pode sanar isso. Qual é esse canal? Com o criatório, o criador que você pegou. Ó, fulano de tal, eu peguei o filhote aqui na sua mão e coloquei ele no voador e o filhote não voa, cara. Ele voa, cai ou fica no chão. Tem um puleiro cá, um puleiro lá, 60 centímetros depois. O criatório vai te informar, ó, são pássaros que não estão acostumados ao sabor. Ele não tem essa musculatura. Se tratando de filhote, então, pior ainda. Se fosse um pássaro adulto, talvez até ele conseguisse fazer esse voo, mas você ia perceber que ele ia ficar ofegante, né? Mas se tratando de um filhote de pássaro nascido em ambiente doméstico, ele não tem essa formação. Você tem que haver uma adaptação. Coloca mais puleiros, que ele vai gradativamente alçando mais voo distante de 20 centímetros, 30 centímetros, e daqui a um mês e meio, ele está voando aí 1 metro, 2 metros, 3 metros que você queira colocar um voador. Então, é gradativamente. A alimentação é o principal conflito. Essa coisa de colocar o pássaro no voador, o filhote do voador, e perceber que o pássaro não consegue voar, é pouquíssimo, raríssimo alguém colocar um pássaro, um filhote, num voador, né? O grande conflito que tem com esses criadores, com essas pessoas que estão adquirindo pássaros nascidos em ambiente doméstico agora, é a alimentação. É o maior conflito. Por quê? Porque na natureza, os pássaros, eles têm uma diversidade gigantesca, infinita de alimentos. Então, o pássaro, quando ele sente carência de cálcio, ele vai atrás de fonte de cálcio. Normalmente nós vemos os pássaros catando no chão. Além de extrair cálcio de alimentos que ele come, ele consegue extrair cálcio. E a forma que ele extrai cálcio de abundância é estar de contato com raios solares, né? Todo alimento que ele come tem uma porcentagem de cálcio, um maior que o outro, um grão maior que o outro, e com contato com o raio do sol, sintetiza isso e ele está sempre nutrido de cálcio. E quando ele sente a carência maior de cálcio, ele vai para o chão catar algumas pedrinhas ali, bem diminuta, alguma fonte de cálcio. Quando ele está sentindo uma dificuldade de digestão, está ficando ressecado, está com prisão de ventre, ele vai para o chão também, mas já não é atrás de cálcio, é catar aquelas pedrinhas miudinhas para ir para sua moela e fazer digestão. Então, na natureza, o pássaro sentiu necessidade, ele vai atrás, né? Só ele ir que ele acha. E se ele sentiu carência de ferro, né, de proteína, vitamina E para reproduzir, ele vai atrás daquele alimento que ele sabe que ele come e sacia essa necessidade dele.
E quando esses criadores que estão imigrando agora para a criação de pássaro legalizado, eles estão acostumados com esse pássaro oriundo da natureza, esses pássaros nascidos em cativeiro, mesmo o pássaro que veio da natureza ou o pássaro que nasceu em cativeiro, em ambiente doméstico, quando você coloca ele na gaiola, você restringe a quantidade de alimento que esse pássaro que era da natureza tinha e restringe a quantidade e oferta de alimento que esse pássaro nascido em ambiente doméstico tem. E quando ele sente necessidade, carência de cálcio de alguma coisa, ele vai procurar ali. E muitos criadores insistem em colocar um tipo só de semente que fornece, vamos supor assim, vamos fazer uma analogia, coloca o alpiste, é uma analogia, viu gente, é só comparação. Coloca o alpiste, que é o mais popular, coloca só o alpiste, achando que o pássaro vai emagrecer, só que o alpiste fornece um nível de proteína legal, um exemplo assim, um nível de potássio legal, mais duas fontes de nutriente, mas aqui o pássaro está precisando no momento, ele não fornece. O pássaro procura na gaiola e não acha, e por falta disso, ele vai adoecendo. Então, na gaiola, tem que conter opções variadas, que consiga nutrir o máximo da necessidade da nutrição desses pássaros. A criação, a alimentação através de alimento extrusado, que é alimento industrializado do laboratório, esse alimento extrusado ele é feito de maneira que o pássaro coma um grão e nesse grão ele consiga suprir toda a sua necessidade, pois esse grão contém uma quantidade muito maior de nutrientes, de uma diversidade muito maior, que possa suprir qualquer necessidade que esse pássaro tenha. Só que mesmo assim, nós fornecendo a ração extrusada, ainda nós fornecendo também um mix de semente. Um mix de semente balanceado, desenvolvido por criadores experientes, veterinários, biólogos, para suprir a necessidade, toda a quantidade certa de alpiste, a quantidade certa de painço verde, painço preto, painço milheto, painço alemão, painço português, nada exagerado para não sobrecarregar e engordar o pássaro. Então o mix de semente, além de ser balanceado, limpo, esterilizado, livre de patógeno. A ração extrusada totalmente balanceada, rica em uma diversidade muito grande de nutrientes e livre de patógeno. Uma água filtrada, a mesma água que você consome da torneira ou do seu filtro, né? E fontes naturais do glúten. Se lembra daquela pedrinha que você vê os pássaros catando? Glúten, uma pedrinha pequena de acordo com o tamanho do bico do pássaro. Coleiros, glúten pequeno, grãos menores, né? Pássaros pequenos, grãos menores. Pássaros médios, azulão, cardeal, um glúten médio. Pássaros maiores, né? Bicudo, sabiá, um glúten um pouco maior, né? Ele tem que conter na gaiola sempre ração extrusada, mix de semente, glúten, né? Uma fonte de pedra para ajudar na digestão e uma fonte de cálcio natural sempre na gaiola. Qual a sua fonte de cálcio? Pode ser a farinha de ostra, pode ser a farinha de casca de ovo, pode ser o osso de ciba, né? O osso de ciba. Só que, diferente da natureza, os pássaros em ambiente doméstico não têm contato com raios solares, se tratando de pássaros de criatório, de reprodução de criatórios. Eles ficam, a maioria das vezes, aqui. E nós suplementamos isso, essa do raio solar, com lâmpadas especializadas, que emitem os raios do sol, similar aos raios do sol, e faz essa sintetização, né, convertendo o cálcio do alimento dele em cálcio, né, pois os pássaros de criatório não têm contato com raio solar. Nós suplementamos isso com essas lâmpadas e com suplementação de cálcio com vitamina D, que é a vitamina que faz a conversão dos cálcios que estão nos alimentos para se tornar ossos, penas e bicos e casca de ovo no corpo desse pássaro. Então, gente, a criação e o manejo, a condução, a alimentação dos pássaros que eram da natureza e pássaros nascidos em ambiente doméstico são diferentes, são criação diferente. Não adianta você ter criado pássaros há 30, 50 anos com aquela criação de pássaros oriundos da natureza e querer implementar isso para esse pássaro que você adquiriu agora nascido em ambiente doméstico. Não vai dar certo. Porque o pássaro que você adquiria na natureza, você colocava ele no voador de 1 metro, 2 metros, 3 metros, 5 metros, ele voava, porque ele tem essa formação da sua musculatura fortalecida. Esse filhote, se você colocar, ele não vai voar, ok? Ele não tem essa formação, essa força nas asas.
ele vai ficar no chão e aos poucos, segurando na grade e tal, ele vai conseguir voar. E quando você que criava esses pássaros da natureza, que pegava ele na feirinha ou na natureza e colocava no voador grandão e ele voava, o pássaro está ok. Mas quando você pega esse filhote que nasceu em ambiente doméstico e botar no voador e ele não voar, para você, se não voa, está doente. Porque você não tem essa vivência, dessa adaptação. Você não tem essa informação que o pássaro nasceu ali, está acostumado de pular, tic-tac no coxo, no caco para comer e beber, e não tem essa força para voar. Você não tem essa informação. Mas muitas pessoas são instruídas, poderia ter uma, né? Nossa, é um filhotinho, nasceu em gaiola, não está acostumado com isso, eu vou colocar uma espuleira, né? Então, gente, fica a dica, ok? Fica aí a dica. Alimentação diversificada, várias formas de alimentação, vários tipos de alimentação. Se o seu pássaro come ração estrosada, ótima. Se come ração estrosada, ótimo. Beleza. Né? Mas aqui no Criatório do Lobo Capim nós adotamos a alimentação mista. Né? Mix de semente balanceado, limpo, ração estrosada, sempre na gaiola do nascimento à morte desse pássaro. Como deve conter comida e água, deve conter glúten e deve conter uma fonte de cálcio natural. Ok? Um abraço a todos, espero ter ajudado aí e fique com Deus.